Laroyeixo, salve nossa quinta-feira fria, mas muito aconchegante. Salve o nosso povo da mata. Salve Oxóssi, Agué, Otolu, todos os nossos guardiões da mata. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao Resenha de Preto. Eu tô educadinho, não tô? Tô aqui bem quietinho, né? Mas é o seguinte, vamos pensar, e eu vou até fazer das minhas as palavras do Noblar, colocando da seguinte maneira: para votar no Bolsonaro, você precisa relativizar o racismo, o fascismo, o machismo, a homofobia, agora o morticínio por dinheiro, porque é isso que aconteceu na Amazônia. Tem sangue na mão do Bolsonaro, tem corrupção no governo Bolsonaro. Então, meus queridos e minhas queridas, eu respeito muito a democracia e você tem até o direito, né, de votar nesse traste, nesse inimigo do Brasil, nesse corrupto que é o Bolsonaro. Porém, contudo, entretanto, você vai ter que relativizar muita coisa. Roda a vinheta. Porém, contudo, entretanto, eu vos digo que existe algo que ele odeia. Esse cara odeia. Algo não, algumas coisas, mas a cultura. Essa figura que está ao meu lado é o calcanhar de Aquiles, ou um dos calcanhares de Aquiles. Ô, seu lindo, até que enfim, seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, amore, obrigado. Nossa, obrigado pelo convite, finalmente. Pois é, eu vou me permitir, e eu sei que eu posso, a agenda da bicha é de um jeito que eu vou lhe dizer, eu vou dizer pra ti, meu querido, olha, eu vou dizer que foi difícil, mas eu consegui, eu queria a Eva, o Fábio não me interessa, assim, sabe? Mas serve melhor. serve o Fábio. Seria muito melhor, eu assino embaixo, não tenho dúvida. Querido, obrigado. Assim, ó, eu sei que você está no olho do furacão, a gente vai tratar de cultura, que é uma pauta que para mim é muito importante. Eu fui criado dentro desse universo cultural e político, propriamente dito. Então, obrigado por você ter aceitado um espacinho nessa agenda aí para a gente falar de algo tão importante que é a cultura. Imagina, que bom que também coincidiu agora, porque nós vamos ter muitas ações culturais presenciais aqui na cidade, então bem bacana a gente ter conseguido essa agenda agora para colocar aí na boca do povo. Fábio, eu ia derrubar, eu derrubei, na verdade, a minha produção, porque eu coloco lá quem é o fulano, quem é o ciclano, mas eu queria que você, de forma muito... Já pra gente... eu achei que tu tinha derrubado a live do Bolsonaro. Nós estamos quase. Eu não diria que nós estamos com essa moral toda, porque nós estamos em Santa Catarina. Então, é uma bolhazinha que para furar essa reaça é difícil. Nós temos que... eu costumo dizer, e isso é fato, a gente tem que ter o pé na realidade. A gente vive numa bolha, né, catarinense, e é catarinense mesmo, em que esse reacionário tem ainda muita força. E a gente precisa... Aí, tá vendo? Tô falando? A gente precisa, na verdade, ter isso muito, muito escuro na nossa cabeça, né? A gente sabe aonde está, e tu é um blumenauense, né? Nascido e criado na Blumenase. Ai, meu Deus! E aí é o seguinte, me fala da Eva, porque o Fábio, para quem não conhece, é um ativista cultural, o currículo dele é gigante, e tem um personagem que eu chamo quase que é um alter ego, que é a Eva, né? Me fala um pouco sobre ela. A Eva Pepper, para quem não conhece, deve conhecer, porque é um furacão, é uma figuraça. Sou eu, quem é a Eva sou eu. É muito legal isso, porque até eu nem gosto de chamar de um personagem, porque
é muito mais um alter ego, tá muito mais próximo de mim do que um próprio personagem, apesar de que para os personagens também sou eu lá dentro, porque senão aquela porra lá não tem vida, né? Não tem emoção. Sou eu que dou. Mas a Eva é mais, a Eva é mais. A Eva surgiu quando eu resolvi botar a cara de verdade no ativismo. Bom, para quem não sabe, mas eu faço parte da Companhia Carona desde o ano 2000. A gente costuma colocar bastante pautas políticas, sociais nas nossas peças, mas nesse momento, que foi 2015, quando a Eva nasceu, foi quando eu realmente botei a cara no ativismo. A gente retomou aqui em Blumenau o coletivo LGBT Liberdade, de luta e visibilidade para a comunidade LGBTQIA+. E no primeira loucura que a gente fez, uma semana de luta contra a LGBTfobia, teve uma noite que a gente estava assim, a gente estava fazendo formação lá, palestra aqui, dananana. A gente precisa fazer uma noite para as bichas bater cabelo, para as bichas mostrar a cultura delas, para as bichas cantar, dublar, fazer, né? Enfim, bater o cabelo delas. E aí eu pensei, vou me montar para apresentar esse sarau. Nós chamamos o sarau As Loucas. Sarau do coletivo LGBT Liberdade. Me montei a primeira vez oficialmente falando de drag. Porque assim, umas brincadeiras a gente, né? Eu já tinha feito muitas vezes. E ali começou essa figura a tomar uma forma e tomar a minha vida. E aí, resumindo, até no começo tinha uma coisa assim, isso não é arte, isso não tem nada a ver com o meu trabalho, porque realmente a drag traz uma coisa de interação, de improviso, de relação direta com o espectador, com as performances que estão acontecendo, que não era uma característica do meu trabalho até então. Né? Nós, com a Carona, nós costumávamos fazer espetáculos que eram muito codificados. Então, assim, a gente repetia exatamente, claro, com toda a vida do momento, mas a gente sabia o espetáculo de cabo a rabo exatamente. E a Eva vem para derrubar tudo isso, porque é improviso, se joga, enfim. E atravessa a minha vida pessoal de uma maneira muito grande, porque me faz desconstruir mais masculinidades, das quais eu sempre fui agarrado, porque fui um adolescente nos anos 90 aqui, nesse lugar. Então, assim, quando eu me entendi um homem gay, eu não queria ser bicha. Deus me livre, né? Deus me livre. Então, assim, tem que falar com a voz grossa, tem que me comportar, tem que sentar assim, tal, porque realmente um adolescente crescendo sem nenhum suporte. Na mídia só tinha coisas negativas, na família pior ainda, enfim. Então a Eva também faz com que eu relaxasse ainda mais nesse lugar. Enfim, atravessa a minha vida artística. Nós estamos falando isso de que ano, Fábio? Anos 90? Anos 90, eu entrei na faculdade em 95, com 17, 18, foi onde eu comecei aí a me conectar com mais pessoas LGBTs, mas até então era isso, já me entendia, como já sabia, né, que era uma bicha, mas era isso, não fala, não mostra, não demonstra, né? Nunca tive com a minha família uma coisa de criar uma mentira, uma ilusão, porque eu sabia que isso ia vir à tona. Mas tinha essa questão, assim, que ela ainda está enraizada em mim, sabe? Eu penso que se eu tivesse nascido nessa geração atual, eu ia ser muito mais viado. Porque né, eu me construí muito num momento social que era extremamente proibido. Eu acho tão doido isso, porque assim, tu tá falando de um período, num período muito interessante, porque, por exemplo, em São Paulo, coloca aí anos 90, inícios de 2000, 2002, mais ou menos, é o período que eu começo a sair para muita balada em São Paulo, e era um período de muita tecneira, muito som eletrônico, diferente desse som eletrônico. E aonde tocava o som eletrônico era um universo muito gay, cara. Era um universo que só tinha as drag queens, assim. Então era baladas como Massivo, Sound Factory, que eram ambientes hoje ditos baladas LGBTQ, mas, cara, não se tinha essa denominação. E era uma coisa que eu ficava olhando, falei, meu pai amado. E aí, tu falando isso, eu falei, cara, e aí eu me reporto a estar em Blumenau.
e fazendo essa comparação de tamanho de cidade. E aí, fazendo uma crítica, ao mesmo tempo reconhecendo o esforço dessa cidade, que se diz grande, que é Blumenau, né? Mas que ainda é provinciana, né? Então, o trabalho que vocês fazem do ponto de vista cultural, e aí já entrando, né? E aí aproveitando até o Ramon colocando, né? Apresentando uma outra Blumenau para os blumenauenses. Você ainda acha que é difícil fazer cultura em Blumenau? Não a cultura germânica, essa coisa comercial que é vendida para o resto do Brasil, mas a cultura real, a cultura de periferia, a cultura de teatro, ainda é muito difícil ou dá para dizer que não, hoje está mais tranquilo? Bota aspas nisso. É difícil responder, por quê? Porque... Deixa eu desligar meu fogão. Com a panela de pressão começou. Adorei. Vai lá que eu vou ler os comentários. Ai, que lindo, adorei essa. Jean, boa noite, meu lindo. Faz tempo que você não vinha, hein, querido? Faz tempo. Não, vamos falar de cultura, nós não vamos falar mal do Bolsonaro. Mentira. Pai Pepe, Colofé, meu pai, beijo. A dona da pensão tá online, colocou um adoro pro Fábio, tá bom. A Ivete, boa noite, Ivete, Jorge. O pai coloca, sou fã da Eva Pepper, é assim que elas fazem. Quem mais? Meu Deus, saudade dos anos 90, sem esse mimimi todo. Ô, Jean, eu vou dizer pra ti que tu já chega enchendo meus pacová, né? Só para tu colocar aqui, o Fábio, aqui, ó, o pai coloca que é fã da Eva e ele coloca entre aspas, é assim que elas fazem. É um jargão da Eva, é assim que elas fazem. Né? Tipo, ela tá aqui, ela tá coordenando o FITUB, ela tá fazendo feijão, ela tá dando entrevista e é assim que elas fazem. Ai, maravilhoso, adorei isso, adorei, foi muito massa. Isso vai entrar pros anais do resenha. E aí... Tipo, isso é uma coisa, Marco, que a Eva traz para mim, entendeu? E é claro que fica em mim também, né? Relax com muito mais coisas. Fazer drag queen é uma desconstrução muito grande na vida da pessoa, sabe? Uhum. Então, assim, a gente às vezes olha e acha que a figura só vai para essa coisa caricata, fica nessa máscara, né? Nessa coisa quase clownesca, e tem muito do universo clownesco do palhaço, mas mexe com a gente. E penso que, como eu já fui fazer a Eva, já tinha 20 anos de estrada de teatro, tudo isso não foi assim uma coisa e virou outra. Elas se uniram e se ramificaram e vão explodindo juntas. Até deixa eu te provocar. O que me perguntou no começo, né? Deixa eu te provocar e usando uma provocação de um conservador de Blumenau, que ele coloca aqui, saudade dos anos 90 sem esse mimimi todo. Como é que se responde isso? Cara, mimimi, olha... Vamos trocar. Eu vou tentar dar uma. Vou tentar dar uma. Tem um exemplo que é muito assim: as pessoas hoje em dia elas falam quando a gente coloca, cara, isso não dá mais para fazer piada com isso, não dá mais para fazer piada com viado, não dá para fazer piada com preto, não dá para fazer piada com gordo. Ai, tá muito chato viver hoje em dia porque a gente não pode fazer mais piada com nada. Pensa para as pessoas que são o alvo da piada, o quanto estava chato para elas e ainda está. O quanto foi chato para elas serem o alvo. Então, esse é o tipo de coisa que chamam de mimimi, né? Que, com certeza, nos anos 90, era muita vista grossa para tudo isso. A gente engolia e se calava porque socialmente havia uma construção muito engendrada, muito rígida, que realmente o regular, o cotidiano, era fazer piada com tudo, não importa a natureza da pessoa, enfim, e dá-lhe, e faz, e fala, e não importa. A outra lá que se foda por como ela é. Só que é tão engraçado que a família brasileira, né, a família conservadora, que hoje quer ditar as regras de um determinado comportamento, é a mesma família conservadora que, nesses anos 90,
vivia assistindo Banheira do Gugu na hora do almoço com as crianças na sala, né? Então, tu não pode discutir sexualidade, tu não pode discutir gênero na escola, mas podia ter teta, podia ter a putaria geral, Pantanal da Manchete. E não tinha. Isso era não ter o mimimi. Né? Ai, bons gente! Exemplos, Marcão, bons exemplos. Ao mesmo tempo, nós tínhamos figuras que também já circulavam entre nós, como Vera Verão, apesar de, né, daquela figura caricata, mas era abraçada pela família brasileira. E ninguém. Mas você sabe, mas deixa eu te colocar uma coisa bem interessante, que é o seguinte: um dos apelidos, dos vários apelidos que o moleque preto tinha, né, nas periferias de São Paulo, e eu sou prova disso, um dos apelidos que eu tive foi Vera Verão, foi Lafon, né? E era um apelido pejorativo para a época, eles colocavam como uma forma pejorativa. Depois de adulto, depois que eu me mudo para Blumenau, conheço você, conheço principalmente o Pai Pepe, e ele me mostra esse universo cultural, principalmente do ponto de vista LGBTQI, a mais, eu entendo a importância e o orgulho que eu carrego desse apelido que eu ainda sou chamado em São Paulo, que era o Lafon, que era um preto gigante, gay, e ele fazia aquelas coisas assim, né? Aquela bem, como o pessoal falava, bem caricato. E aí, para eu entender o que era o Lafon, eu tive que vir para essa cidade chamada Blumenau, né? Então, fazendo só esse recorte aqui nessa nossa conversa. Mas que bom, né, Marco? Que bom que tu também consegue fazer essa reviravolta, e é uma coisa na comunidade LGBT muito comum. Por exemplo, bicha. O bicha nasceu bem pejorativo, né? O bicha nasceu, a gente sendo chamado de bicha, viado, e hoje em dia, a gente se apropriou e mudou isso. Então, assim, já deve ter visto, a gente se chama, principalmente entre as pessoas da comunidade LGBT, se chama muito, o viado, bicha, olha só, bicha, olha isso aqui. E é bom, entendeu? E é bom. É como o travesti. Teve uma época que se queria limar o termo travesti, por exemplo, só usar transexual, fez parte de quase um processo de higienização que ocorre, e que vem muito grande, por uma influência muito grande social, né? De que não se usasse. E aí começou um movimento contrário, não. Vamos usar o termo travesti. Então, a maioria delas se identifica como travesti. Eu sou, né, linda quebrada, travesti, por exemplo. Então, isso é muito legal, isso é muito subversivo, né? Bom, isso se aplica aos pretos, isso se aplica aos macumbeiros, né? Então, eu acho que é até para quebrar essa história do mimimi, para esses que ainda falam que é mimimi. Não, cara, macumbeiro, só macumbeiro pode chamar o outro de macumbeiro. E viado não é xingamento, né? Viado não é. Então, é um processo, e eu acho que tu tem muita razão nisso. E aí o Jorge coloca aqui, saudade das aulas do Fábio. E aí ele coloca assim, não sei se seria o momento, mas você falar um pouco do festival do início do dia 7, eu agradeço. No entanto, Jorge, você já me deu o gancho, como diz no teatro, né? Já me deu o gancho para dizer o seguinte, eu venho do movimento cultural em São Paulo, que eu fui muito tempo do movimento estudantil, e fui de uma entidade estudantil que resgatou, resgatou o teatro de arena da década de 60, né? A gente conseguiu reconstruir um teatro de arena no centro, quase no centro de São Paulo, e trazia a escola de periferia para assistir teatro. E aí várias atividades culturais que um dia vocês vão saber. E eu fui, por muito tempo, do movimento revolucionário 8 de outubro, que era o MR8, e eles tinham, na cultura, uma militância política muito forte. E eu lembro até hoje que, dentro das discussões dos coletivos, o Sérgio Rubens, finado Sérgio Rubens, que foi um cara que participou do primeiro sequestro do embaixador americano aqui no Brasil, na guerra contra a ditadura, e ele colocava da seguinte maneira: se tem algo que faz com que um povo possa ser
colonizado é através da cultura. E aí ele usava muito ele usava muito Hollywood como exemplo. Rambo, na época, né? Rambo, Robocop, e os inimigos sempre eram os vietnamitas, e depois viraram os russos. E aí foi se criando esse caldo de cultura enlatada que os americanos começam a dominar o mundo através da cultura. E aí a gente vive um caldeirão cultural que é Blumenau. Tem Fitube, tem a Mostra Lives. Eu quero que tu fale sobre a Mostra, fale um pouco da Companhia Carona com a Mostra Lives e depois a gente já fala do Fitube. Eu vou só usar o Fitube como um exemplo para o que tu acabaste de dizer. Eu penso que o Fitube, quem conhece, quem acompanha bastante o Fitube, principalmente acho que nos últimos 6, 7 anos, eu acho que ele é um dos maiores movimentos políticos de Blumenau. Porque a arte traz olhares e faz com que as pessoas reflitam sobre questões de uma maneira indireta, das quais muitas vezes nós vamos pelo ativismo direto, e jamais estou dizendo que não tenha que ter. Tem que ter a política direta, tem que ter o ativismo direto, tem que ter a militância direta. Mas, às vezes, a arte ela entra por um outro lugar, pela poética, que toca as pessoas de uma maneira que, de repente, elas estão pensando, refletindo sobre questões sem se dar conta, ou sem assim, sentei aqui e alguém está me dizendo que eu tenho que pensar assim, ou sobre isso, assado, mas de repente a pessoa está se ligando disso. Então, essa poética que vem na cultura, ela realmente é muito potente. E o FITUB, como ele é um festival majoritariamente de estudantes, ou seja, são construções de obras e pesquisas que não têm uma ligação comercial. Então, assim, as pessoas não estão montando lá pensando, o que será que Blumenau vai pensar disso? Meu Deus, se eu gritar um fora Bolsonaro lá no meio, não vão me contratar. Não tem isso. Então, tem muita língua solta, ainda bem, metendo o pau, né? Meter o pau é bom, né? Falando mal e criticando, né? E sendo muito crítico com essas questões, principalmente depois do golpe da Dilma, e aí tudo que a gente está vivendo de uma maneira muito intensa e ladeira abaixo. Então, isso no FITUB tem vindo sempre muito presente, ainda bem. E a gente sempre tem plateias lotadas. Esse ano ainda mais, porque vai ser todo gratuito. Então, vamos fazer o que o Marco pediu? Carona, Companhia Carona, beijo para todas as minhas companheiras e companheiros da Companhia Carona. Estamos aí já, essa grupalidade agora, nós 5, Sabrina Martendal, Sabrina Moura, eu, Fábio Rostert, James Beck e Pepe Cedrez, que está aí desde 95, quando fundou a Companhia Carona. Esse grupo de nós 5 já estamos juntos há, acredito, eu nunca sei de cabeça, mas uns 15 anos que somos nós que estamos aí à frente da Companhia Carona. E para nós é um movimento de muita resistência aqui em Blumenau, né, para existir aqui na cidade. Porém, a gente... Existir e resistir, né? Exatamente. E assim, e nunca ficou fácil. Nunca ficou fácil. Quando a gente pensa, agora será que vem uma onda de tranquilidade? Pau, vem isso. Agora eu acho que vai dar. Pau, vem outra coisa. Pau, vem a pandemia. Pau. Pau é bom, né, gente? Vamos... Como diz a mãe Eké de Gláucia, Colofé, minha mãe, ela coloca, metendo pau é muito anos 90. É verdade, Gláucia, a gente se entrega, né? Beijo, amada, saudade. Então, Companhia Carona está aí, estamos mantendo o nosso repertório, mantendo a nossa escola, apesar de, nos últimos anos, temos uma baixa de alunos muito grande em função de, claro, a situação econômica e também a nossa assumida posição não direitona. Não, para dizer bem, a nossa posição esquerdista, né? Porque não somos nem centro. E, de alguma maneira, é claro que isso se reflete, mesmo que seja sutil, na poética, isso se reflete nos nossos trabalhos. A gente é buscado por muitas pessoas que se identificam também com esses pensamentos. Então, pensa como a gente sobrevive como uma escola dentro do Teatro Carlos Gomes, que tem esse viés, né?
Ele não é um viés que a gente está lá, a gente entra e vai transformar os alunos e alunas em comunistas. Né, para alguém que fala mimimi ainda, acha que ainda é mimimi, talvez pense que a gente faz isso. Claro que não. A gente dá liberdade para as pessoas, liberdade de expressão, a gente dialoga, né? As aulas são muito abertas e a gente realmente conversa com as pessoas. A gente só para fazer uma ideia, é muito difícil a gente vir com um texto pronto para as turmas. A gente constrói o texto coletivamente. Então, a gente ouve as pessoas e as pessoas... A gente entra num processo pedagógico muito lindo entre os alunos, conosco, enfim. E é claro que isso daí se espelha nas obras que a gente faz. E estamos aí. A última obra nossa, então, foi, inclusive, abraçando a Eva Pepper. O nosso último espetáculo da Carona foi um solo com a Eva Pepper. Então, só para entender como a Eva vai longe aí, ó. Tá? O furacão dela vai derrubando tudo e vai também construindo muita coisa. Tá, e aí o Fitube, ele entra, né, a partir agora do dia 7 de julho, como é que funciona e como é que a gente vai? Vou fazer assim, então, Marco, já que falei da Carona, já emendo na Mostra Lives, porque aí Isso, repertório da Carona vai estar na Mostra Lives. É um projeto do Teatro Carlos Gomes, e tem muita coisa acontecendo, né? Não é só a Companhia Carona, bem pelo contrário, tem dança, tem música, tem exposições de artes visuais que já abriu hoje no Teatro Carlos Gomes. Se entrar na Carona, vai ter link para acessar a programação. Se entrar nos perfis do Teatro Carlos Gomes também, toda a programação é gratuita. É só entrar naqueles links que estão lá e fazer reserva de ingressos. Então, nós, Companhia Carona, vamos apresentar no sábado, às 20 horas, o Das Águas, que é o nosso espetáculo com todo o grupo. Nesse eu estou de fora dirigindo e as outras 4 integrantes estão em cena. Inclusive o Pai Pepe, que fazia muito tempo que não entrava em cena e está em cena no Das Águas. E o Das Águas, assim, só para dar uma provocada para quem não conhece, ele tem como pano de fundo as nossas enchentes. Então são, né, lugares, histórias, situações que se passam aqui muito da nossa aldeia. Cara, e é maravilhoso, toca, é forte, é muito, muito a ver. Para quem está em São Paulo, Betão, meu lindo, Mana, um beijo, Fabiana, Beto. Infelizmente vocês não estão aqui para assistir, mas é um espetáculo, o Das Águas. A produção está dizendo, eu vou, pois é, tu vai. Ai, que massa. É algo que toca, porque tem a ver com isso que tu falou, né? O nosso, a enchente faz parte da nossa vida aqui. Sim, e ao mesmo tempo, né, a enchente é o pano de fundo, mas a gente está falando de pessoas. Pessoas que são atingidas por catástrofes, não só daí a catástrofe natural, mas os desdobramentos socioculturais, econômicos que elas trazem para a nossa vida. Então, né, claro, ainda bem que tu falou assim, porque eu sou suspeito em elogiar, mas eu amo o trabalho. Eu costumo dizer que a Companhia Carona, ela sai do clichê das peças comerciais. Tu sai das peças sempre com uma dor no estômago, porque você toma uma burdoada, e uma burdoada boa, porque te coloca numa condição de que, tu fala, não dá. A cultura é isso, a cultura tem que ser transformadora. Se ela não transforma, ela é só um enlatado que tu entrou no cinema de um jeito e saiu do mesmo jeito. Não acrescentou nada. Exato. E a gente... E isso está tão também na nossa formação, na nossa busca, nas nossas pesquisas, que a gente monta nosso espetáculo de clown, que é o Tentando que se Desiste. Também dirijo. Domingo, 17 horas, dentro da Mostra Lives, grande auditório do Carlos Gomes, ingressos free, reserve o seu e venha. Esse espetáculo, basicamente, ele é uma comédia, mas assim,
Ele tem a nossa mão crítica, a nossa mão de porradinha. Vou dizer porradinha para o povo não achar, eu quero lá ver uma comédia. Vai ter vai rir bastante, eu garanto. Mas ele tem a nossa pegada, a nossa mão. Uhum. A segunda Eva é o espetáculo solo com a drag queen, né? Quem conhece a Eva é muito animada. A Eva é muito piadista, muito engraçada, vai, tira tudo, mas o espetáculo tem porrada. E algumas. Ó, sábado, dia 2 de julho, às 19 horas. Ai, meu Deus. Ó, Falei 20 horas, Pepe, obrigado por me corrigir, é 19 horas. Domingo, pai, é 3 de julho, tá, pai? Domingo é 3. É 3. Sabe por que eu tô falando que é 3? Porque é meu aniversário. Então eu sei que é 3. Então a gente vai sair do Tentando, vamos tudo para tua casa beber. É domingo, tá? Tem segunda. Então. Né? E o FITUB que começa daí na quinta. Pois é. E aí, falando da Mostra Lives, a gente entra no FITUB. O que é o FITUB e toca a ficha. Certo. O FITUB é o Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau. Na sua Internacional. Internacional, a gente abraça mais a América Latina. Uhum. 33ª edição. É um dos festivais mais antigos do Brasil. É o festival com esse caráter pedagógico, estudantil, mais antigo do Brasil. E a gente está aí lutando. Aí eu digo, Marco, aí é o lugar onde está sendo muito difícil fazer cultura em Blumenau. Porque está muito difícil. Por exemplo, o FITUB esse ano está operando com uma verba que já foi destinada para nós pela então deputada Ana Paula Lima, de uma emenda parlamentar que ela já destinou para nós em 2019. Então a gente recebeu em 2020, veio a pandemia, não pudemos fazer, e aí, né, naquele perdido do que fazer, a gente guardou a verba para 2021, que também não foi possível fazer ações presenciais. Usamos um tanto da verba para fazer o FITUB online, que aí foi a 32ª edição, e principalmente a nossa foco também foi distribuir essa grana para colocar na mão de artistas, de pessoas que estavam e que foram uma das mais atingidas, né? E ainda estamos correndo atrás desses desdobramentos péssimos da pandemia, e não só da pandemia, do péssima administração que ela teve no Brasil, mas enfim. Então, nós estamos operando o FITUB desse ano com um resíduo ainda daquela emenda parlamentar. Uhum. Fora isso, nós não estamos conseguindo mais nada de suporte, tá? De suporte de patrocínio. Inclusive, está muito difícil até conseguir doações que a gente sempre tinha para fazer camarins para os atores, sabe? Coisas assim simples que a gente ia nos mercados, sim, porque a gente é dessas. A gente vai lá e pede comida para levar para as pessoas, para a gente poder servir bem, já que a gente não consegue oferecer um grande cachê, grandes hospedagens, mas enfim. Até isso está muito difícil esse ano. Então, mas vamos fazer. FITUB bem menor, com um pouquinho mais da metade do que ele costuma ter de tamanho, mas estamos aí. Começa. Na verdade, tem uma ação, que é uma das ações mais lindas que tem dentro do FITUB, que chama Teatro Escola. E como ela vai para a escola, traz escola, faz outros tipos de atividades que não estão nessa programação dentro do teatro, da Secretaria de Cultura, ela já começa antes. Amanhã nós já vamos ter a primeira mediação teatral numa escola que vai receber um espetáculo nela. Então, na verdade, o FITUB já começa amanhã. Mas, oficialmente, no Teatro Carlos Gomes, ele começa dia 7, quinta-feira, e já começa com atividades durante o dia. Dia 7 de manhã já tem oficina, no dia 7 à tarde já tem mesa de debate, e à noite a nossa abertura oficial com o espetáculo Nas Alturas de Mim Mesmo, um espetáculo de Campinas, nosso espetáculo convidado. E dali para frente toca até domingo de manhã, à tarde, à noite, sem tirar. Uma programação enorme. Então é quinta, sexta, sábado e domingo. Fecha domingo à noite com um cabaré de muitos números apresentado por Eva Pepper. Quem não conheceu Eva Pepper e quiser conhecer, vai lá.
mas vai no Fitube nas outras coisas antes. E Cara, que aí, massa! Marco, ó, toda a programação gratuita, inclusive as mesas, as oficinas, todos os espetáculos, toda a programação gratuita esse ano, porque vem dessa emenda parlamentar, né? É dinheiro público, então a gente está revertendo todo o nosso trabalho de maneira gratuita, o acesso para a comunidade, com retirada dos ingressos 1h30 antes de cada sessão no local onde ela vai ser. Então, 20 horas, apresentação do espetáculo lá no Teatro Carlos Gomes, 18h30, abre a bilheteria para distribuir os ingressos. Assim Ai, sucessivamente, com toda a programação. ai, até coça aqui, até coça. Betão, o Black, ó, o Black tá acabando, Betão. O Beto tá acabando. Tem uma pessoa muito especial, Volney. Meu querido, você estava sumido. Você estava sumido. Eu estava com saudade de ti, Tricolor. Inclusive, vou lhe procurar. Vou lhe procurar. Mas você estava sumido. Vai tomar um puxãozinho de orelha. Fabizinha, beijo. A mãe. O Tarcísio tá aqui, porque tem uma galera que me acompanha no YouTube U e tem uma galera que acompanha no Facebook U. O pessoal do YouTube U já faz o favor de curtir a página, de dar uma força pro Preto. O pessoal que está nos Facebook U compartilha, já ajuda nós, porque é essa a importância. E quando o assunto é esse, né, cultura, é algo que para mim é muito importante, porque eu realmente entendo que é através da cultura que a gente pode e vai construir uma nova sociedade. Não há uma outra forma. A educação e a cultura, eu acho que são dois pezinhos que fazem com que a gente tenha uma sociedade muito melhor do que essa que a gente tem. Talvez esse erro histórico chamado Bolsonaro, a gente realmente consiga converter tudo de ruim que aconteceu, tendo que um trabalho de reconstrução. E aí eu te pergunto, Fábio, tendo em vista tudo isso que a gente está passando nesse momento, né? Como é que tu enxerga daqui para frente? Porque a gente está entrando num período pré-eleitoral, nós estamos entrando, na verdade, já estamos num período eleitoral. E aí, entrando nessa questão eleitoral, a gente tem um problema real. E aí a pergunta é, tudo bem, tivemos uma pandemia aí no meio, a pandemia realmente atrapalhou, e não dá para ser hipócrita e não dizer que não atrapalhou, atrapalhou muito, atrasou muito o nosso lado em vários setores, em várias... Mas assim, é um governo que se propôs a destruir a cultura, né? Se propôs a destruir a cultura. Mas, assim como para o racismo, o Estado brasileiro não investe em cultura, qual é a tua esperança em sair esse cara da presidência da República e toda essa corja dessa estrutura política para a gente poder pensar em cultura de novo? Tu acha que há esperança nesse sentido? Porque eu quero ser sempre uma pessoa esperançosa. Porém, eu tenho assim total consciência de que nós vamos levar muitos anos e muitos anos para conseguir reverter esse retrocesso que a gente passou agora em pouquíssimos anos. Foi até engraçado falar da pandemia, né? E para muito ignorante aí, a pandemia serve como justificativa para o mau governo, para a situação econômica do Bolsonaro. Não foi, tadinho, ele enfrentou uma pandemia, né? Então, e é uma bola de neve ignorante tão grande que eu acho que vai ser bem difícil. Eu quero acreditar muito e estou acreditando que ele não se reelege, né? Vou lutar, estou lutando para isso e muito crente de que ele não vai se reeleger. E nós vamos ter, sim, um governo que vai trazer, de novo, muita esperança para nós. Porém, a gente tem uma bola de neve muito grande aí ainda para vencer. Então, vão ser uns bons mandatos aí, tá? Não, eu não tenho esperança de que, assim, mudou tudo.
Não porque realmente a bola de neve é muito grande. Mas, por exemplo, nós tivemos, ainda bem que, claro, né, que muitas vezes é ruim, mas muitas vezes é bom que esse tipo de governo não governa sozinho. Então, nós conseguimos ter algumas leis novas e grandes de suporte durante a pandemia. Porém, são leis que estão na tentativa de serem prolongadas para nós. A Aldir Blanc, a nova do Paulo Gustavo, enfim, super necessárias, porque a gente ainda está colhendo desdobramentos e vamos colher por alguns anos econômicos e culturais em função da pandemia e do péssimo governo. Então, só que essas novas versões da lei atuais foram vetadas por ele. Então, elas estão em processo de vetar o veto. Porém, né, eu acredito que só vai se resolver no próximo governo. Por exemplo, essas questões. Eu costumo dizer incentivos que caíram, tá? Incentivos federais de projetos. O Miriam Muniz, por exemplo, era um projeto enorme do Brasil que caiu, foi embora, e sumiu, morreu. Por exemplo. Eu vi uma entrevista daquele babaca do Mário Frias, e é Cara, assim, ó, tu tem todo o direito, e a democracia é isso, tu tem todo o direito, eu falei isso no início do nosso resenha, tu vai ter que passar muito pano, tu vai ter que botar para debaixo do tapete tu vai ter que ser muito hipócrita para votar no Bolsonaro com a desculpa de que não houve corrupção. Até isso acabou. Então, assim. Porque esse era o lema, né? Pois é. Então, assim, olha, eu tô com dó de você que vai fazer campanha. O cara que vai lá na urna, quietinho, sozinho, apertar 2-2, é um problema teu com a tua consciência. O cara que faz campanha, eu sei que esse cara é racista, machista, homofóbico, porque ele concorda com exatamente tudo o que está acontecendo, inclusive com corrupção. Bom, dito isso, eu digo que a mamãe Gláucia, ela coloca parabéns a todos os envolvidos com a realização do FITUB. Sucesso à nossa cultura e aos nossos artistas que estão merecendo mais do que nunca. E ela meteu um fora Bolsonaro e sua quadrilha. A mãe Gláucia ela tá dodói, mas quando ela tá dodói, a dor dela ela vem com os dois pés no peito. E aí segura. Então, vai. Só dá-lhe, mãe. Só dá-lhe. Aí o pai Pepe, ele pede para ti o seguinte: fale um pouquinho da nazista Blumenau. Nazista Blumenau, só alemão é igual. O Marco participou do projeto bafônico que a Eva e a Peppa fizeram. E que a hora que a gente tornar isso público, olha, eu vou andar com colete à prova de balas por aí. Ai, meu Deus! Difícil, né? Não, e, enfim, eu vou já comentar sobre isso, mas como a Gláucia trouxe aqui, tu estás falando um pouco do FITUB, também tem para nós agora tem esse momento, nós estamos retomando ações presenciais esse ano, e tímidas ainda, muito poucas. E o FITUB sempre reúne muitas pessoas. O FITUB é um momento de encontro muito afetuoso e muito caloroso, não só para as pessoas que vêm dos grupos, dos convidados, mas para Blumenau, para a comunidade que encontra também nesse espaço um lugar para estar na cidade um pouco mais relax, um pouco mais livre, um pouco menos à mercê da Blumenase, que está aí todo dia, de manhã, tarde, à noite, de madrugada matando travesti, inclusive. Mataram agora, faz 2-3 semanas, uma travesti chamada Mônica, aqui assassinada em Blumenau. Enfim, em Blumenau? Em Blumenau. E ainda assim, não, enfim, deixa quieto essa, vamos embora. Mas essa é a Blumenase. E o FITUB traz isso, e nós estamos sedentíssimos, porque não teve em 2019, porque não tínhamos verba, não conseguimos verba. 2020, pandemia, 21 foi online, e agora esse ano voltamos. Também vai ter o Colmeia esse ano. Eu não estou diretamente envolvido na organização do Colmeia, mas vamos ter o Colmeia também, que é outro momento importantíssimo aqui
para a cultura de Blumenau, para a classe artística, para as pessoas que gostam de estar em contato com cultura diretamente. Também outro momento de estar na Praça do Teatro, na Rua 15, no centro, de uma maneira um pouco mais tranquila. Porque a gente não fica muito tranquilo, não, vou te dizer. E teve épocas, é muito louco, né? Porque a gente teve isso lá que eu estava falando nos anos 80, por exemplo, em que era, apesar de ter boate LGBT em Blumenau, várias em Balneário Camboriú, só que era isso, a gente se escondia dentro dessas bolhas. Isso foi se ampliando depois, né? Nós chegamos durante os anos 2000 em ser muito comum as pessoas estarem, né, casais LGBTs de mãos dadas, demonstrando carinho na rua. O tema apareceu, porém, com o advento do Bolsonaro, e já pré-Bolsonaro, a gente encontra um retrocesso muito grande nessas pautas. É muito louco, porque quando eu pensava, Marco, lá nos anos 90, começo dos anos 2000, quando eu me assumi para minha família e tal, enfim, tudo isso, e foi um processo bom, super legal, super mais rápido do que eu imaginava com a minha família, e eu fui encontrando ali nesses anos muita evolução, claro, porque nós estávamos extremamente dentro do armário e nós saímos, fomos, né, muito às ruas. A primeira parada LGBT grande e no Brasil foi a de São Paulo em 97, por exemplo. Então foi um processo que estava assim. Agora nós, bom, até hoje a gente ainda fala em visibilidade, mas foi a nossa maior momento de visibilidade. E parecia, eu tinha a impressão que isso só ia aumentar. Isso só ia ficar mais tranquilo, ia ficar melhor. E não, só que não. Ele ainda tem o seu espaço, a sua tranquilidade, porque tem muita gente lutando agora. Muita gente que saiu e não vai voltar para o armário, a não ser que seja morto. Né? Então, eu sou uma dessas pessoas. Eu não fico quieto, eu não fico mais quieto, não vou ficar, entendeu? Então, tem muita gente. Por isso a gente não voltou mais para o armário, mas se não tivesse essas pessoas, e ainda bem que tem muitas e muitas, a gente teria sido empurrado rapidinho agora para dentro do armário de novo, tá? A produção me coloca aqui, mas eu não volto para o armário nem a porrada. Não, né? Não dá. Mas, se a gente não tiver força, a gente volta. A gente volta, ou a gente entra na higienização, né? Entra no padrãozinho heteronormativo, hetero-cis normativo. Isso é assim, ó, rapidinho. E acontece, e tá acontecendo. Né? E ainda, Marco, tá muito comum a pessoa assume a sua sexualidade para sua família, a sua orientação, a sua identidade de gênero, e é expulsa de casa, briga com a família, fica em clima com a família, né? É demitido da empresa, é violentado na rua, é assassinado na rua. Então, isso ainda tem e muito. Tudo isso no país que mais consome pornografia travesti do mundo. Quem aqui não sabia disso, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, travestis, e é o que mais consome esse tipo de pornografia na Deep Web. Então, não é nem na Deep, né? Não é na Deep, eu só falei a Deep para ser boba. Se isso não diz sobre a nossa sociedade, se isso não na nossa cara da nossa sociedade, então eu vou embora. Não vou. Mamãe, minha mãe, beijo, mãe, benção. Ela coloca, fora Bolsonaro. Eu sou cria dela, então eu não posso repetir muito, mas a gente repete. Pergunta 1. Hã? É fora Bolsonaro, sim. Tá. Pessoal, nós estamos chegando no final, então eu vou pedir para o Fábio ser assim, ó, tentar ser sucinto, porque ele tem compromisso daqui a pouco. 9h30 começa o compromisso dele com o Zé Loureiro, com o Zé Lourenço lá, o Zé não sei das quantas. Benção, mãe, ela vai ver a novela também. Trindade, Zé Trindade, a produção nunca me deixa só. Ai, o Zé Trindade. Fábio Farias, ele entraria no seu grupo de teatro? Fábio Farias? Não. Mário. Mário Frias, nem o Fábio Farias.
É tudo filho da. É tudo lazarento, é tudo lazarento. Jamais, jamais, jamais. Eu queria apresentar a segunda Eva para ele, eu ia jogar uma bebida na cara dele, na primeira cena. Bafo! E aí a pergunta 1, Bolsonaro gerou um problema na cultura ou um problema cultural? As duas coisas, sem dúvida as duas coisas. Sucinto, né? As duas coisas. As duas coisas. Meu filho mora junto com o namorado dele em São Paulo há 7 anos e damos o super bem. A Ivete Dias colocando aqui essa declaração. E é isso. Olha, Ivete, eu costumo dizer o seguinte, realmente, vivemos tempos em que a gente podia ter avançado muito, mas, infelizmente, a gente teve que pisar no freio, a gente não retrocedeu, a gente pisou no freio. Mas a gente pisou no freio, mas a gente continuou aos poucos. E eu acho que é momento pode ser um pouco melodramático, mas eu acho que a gente tem que ter esperança. Talvez o próximo presidente da República, ele não vai salvar o Brasil, mas ele vai derrotar o Bolsonaro, que já é um meio caminho andado. Nós não vamos conseguir resolver o Brasil em 4 anos, nós não vamos resolver o Brasil em 8. Então, assim, é algo que a gente vai precisar construir a várias mãos. A partir desse ano, mais 24 tem eleição, 28 tem... Então, assim, vai ser de 2 em 2 anos a gente vai ter que fazer esse trabalho. E aí, o Fábio era meu vizinho, ela está dizendo, a Ivete. Meu Deus, agora que eu conheci! Maravilhosa! Gente, aquele... Né, a cega já velha. Ivete, meu Deus. Ivete, que maravilha. Não, que maravilha esse teu depoimento, né? E eu penso que é isso. E o Marco trouxe um pensamento, e eu também tenho um com relação a isso, que eu sempre me perguntei. O que é que muda na vida das pessoas se eu estou andando de mão dada com outro homem? O que muda? Cai dinheiro do teu bolso? Confisca uma tua poupança? Tu não vai conseguir comer à noite em casa? Né? Se tu vê 2 se beijando, não importa. Se tu sabe que... Se tem uma mulher trans na rua, ali, conversando com qualquer pessoa, o que muda? O que muda? Tu não vai conseguir lavar tua louça à noite? Cozinhar um feijão? Assistir o Pantanal? Vai, continuar, não muda nada. É só baixa tua bola e respeita. A gente não usa mais nem o termo aceita, é respeita. É respeito, ponto. E aí não é nem mais igualdade, é equidade. Exato. Então, assim, tem coisas que estão saindo do dicionário, não é aceitar, é respeito, não é mais igualdade, é equidade. E aí, quase, para encerrar de fato, né, eu lhe pergunto, qual é a tua esperança para o futuro? Aquela bufada. Se tivesse um leque. Meu Deus, vrá. Com certeza um vrá agora. Nossa, eu acho que realmente a gente tem governos esquerdistas por 8 eleições para a gente conseguir realmente ter uma cultura e educação muito melhor instaladas e diversas e realmente aprofundadas no nosso país, porque se a gente sofre essas retaliações a cada quanto, a gente não consegue. Eu acho que essa é uma esperança, assim, realmente. E aí, claro, são muitas outras, né? Que os LGBTfóbicos percam um dedo, ou a língua, ou o pinto, por aí. Com essa mensagem quase angelical, eu digo a vocês que quinta-feira a esperança é um urubu pintado de verde, Mário Quintana, e o pai Pepe deixa essa, e aí eu não falo mais nada. Como é que é? Aqui, ó. Aqui eu deixo aqui também, porque o pai Pepe botou. Lacrou. Quinta-feira que vem tem mais. Beijo. Fábio, brigadão. Uma das melhores resenhas que a gente já teve. Que delícia! Dá até um quentinho no coração. É quinta, beijo, tchau! Beijo.